Opa! Tudo bem, meus amigos? Vamos falar aqui um pouquinho a respeito do concurso do TCU, do Tribunal de Contas da União. Aí você que está começando do zero, quer ser aprovado no próximo concurso, nós temos a possibilidade aí, final de 2024, 2025, ter mais um concurso para o Tribunal de Contas da União, uma possibilidade razoável disso acontecer. E é necessário a gente começar a estudar, começar a planejar os estudos. Afinal, é um concurso muito difícil, com muitas matérias, e certamente pensar a longo prazo é algo essencial para uma preparação para o concurso do TCU, para ser auditor do TCU. E justamente nas minhas dicas, meus queridos, essa questão de pensar a longo prazo é algo, a meu ver, essencial. Pensar a longo prazo é algo que eu considero essencial nesse planejamento. Então, é a primeira dica. Quando você iniciar seu estudo para o Tribunal de Contas da União, pense a longo prazo, tá? É a minha primeira dica para você que está começando a ir para o concurso de auditor do Tribunal de Contas da União. Por quê? É um concurso que normalmente aí vai ter em torno de 15 matérias, tá? Então, se você for pensar numa grade ali de faculdade de um semestre, você faz em torno de 6 matérias, né? Então, em 6 meses ali, a preparação, o seu estudo é em torno de 6 matérias. E para o TCU, você vai estudar uma quantidade mais ou menos de 15 aí, né? Então, para um estudo proveitoso, um estudo deveras que te dê substância para fazer uma prova complicada, com bons concorrentes, vai ser um período aí longo, né? Médio a longo prazo, tá ok? Pense em pelo menos 2 anos de estudo para você que está começando para ser auditor do Tribunal de Contas da União, tá? Então, a primeira dica é essa. A segunda é você reservar um bom material. É necessário que você tenha substância ali de estudo, você tenha preparo de estudo, né? E esse preparo, ele vem de bom material de estudo, né? Precisa investir tempo e dinheiro, queira ou não, no bom material para você conseguir assimilar um bom conteúdo, assimilar algo que seja realmente suficiente para uma prova de um nível de complexidade alto, né? Que além da prova objetiva, você tem a prova discursiva com uma densidade de conteúdo alta. Então, é necessário que você tenha atenção, que você tenha algo bom ali para você assimilar e refletir no seu desenvolvimento pessoal ali, de ensino, de estudo, né? De aprendizado e resolução de questão, de desenvolvimento nessa parte aí de resolução de questões. Então, a minha primeira dica, a meu ver, é essencial. Pense a longo prazo. Já fixamos isso, a importância disso. Não ache que com alguns meses de estudo ali, você vai estar pronto para ser auditor do TCU. A segunda dica, qual foi? Tenha um bom material de estudo. Tenha um bom material de estudo, né? Então, aproveite aí também essa questão aí do direção, promoções que estão tendo, promoção especial aí que vai ter. Eu utilizei aí também o material do Direção Concursos, né? E os materiais que a gente utilizou durante a minha preparação para o concurso do TCU, e acredito que isso possa também lhe ajudar bastante no seu desenvolvimento, no seu estudo, na sua corrida aí para ser aprovado nesse concurso aí maravilhoso que é de auditor do Tribunal de Contas da União, né? Então, já frisamos aí essas 2 primeiras dicas. Agora, vamos passar para outra de tamanha importância, né? Como você vai começar a estudar? Nós falamos aqui como é um estudo a longo prazo, porque envolve uma grande quantidade de matérias.
Concordam comigo? Envolve uma grande quantidade de matérias. Então, será que é interessante estudar tudo de vez? Tentar assimilar tudo de vez? Certamente que não, né? Não seria essa a melhor opção, não seria essa a melhor tática de guerra, digamos assim. Não é a melhor tática de guerra. Você precisa ter um planejamento a longo prazo, já falamos, e isso envolve você ir paulatinamente colocando as matérias no seu ciclo, né? De modo ali, aos poucos você vai inserindo as matérias no seu ciclo. E quais seriam as matérias iniciais? Quais seriam as matérias iniciais, né? Então a gente vai pensar ali, pessoal, em português, obviamente. A gente precisa pensar ali em direito administrativo, aí com o professor Eric Alves. Precisa pensar direito constitucional com a professora Natália. Você precisa pensar aí também em controle externo, né? Matéria aí também essencial para a gente colocar. RLM, raciocínio lógico, é uma matéria muito comum aí nas provas de controle. Ainda é comum nas provas de controle, mas especificamente do TCU, ele não estava aí nos últimos editais, provavelmente não vai ser inserido na próxima prova, então descarta aí. Mas eu sugiro que você coloque uma das exatas, né? Ou estatística ou matemática financeira. Como matemática financeira é uma matéria mais simples, mais breve, eu sugeria você colocar aí no ciclo inicial matemática financeira. Para ter uma matéria de exatas ali, eu sei que é o calo de muitos concurseiros, muitos candidatos aí, mas é importante encarar o desafio. Outra matéria aí que seria interessante já começar é a administração financeira orçamentária, né? AFO, aí já com o professor Sérgio, o professor Marcelo Guimarães. Eu sugiro justamente você inserir isso. Contabilidade pública é uma ressalva aí que a gente vai fazer. Eu faria pelo menos, olha só, eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu colocaria contabilidade geral inicialmente, apesar de não estar contido no último edital, mas ela dá uma certa base para outras matérias, como análise de demonstrações contábeis e também para contabilidade pública. Com uma ressalva, estudar contabilidade geral, a parte básica, não precisaria aprofundar-se, chegar na parte avançada de contabilidade geral. Contabilidade geral básica seria suficiente. Após você terminar contabilidade geral, você já substituiria por contabilidade pública e pode colocar nas demonstrações contábeis, que é uma matéria simples, uma matéria rápida, breve, você fecharia logo, tá? Então vamos reprisar aqui as matérias básicas aí para nós começarmos. Direito administrativo, português, matemática financeira, direito constitucional, AFO, contabilidade geral, controle externo e, por fim, nesse ciclo inicial, auditoria governamental. Auditoria governamental, né? Então seriam essas as matérias básicas, no ciclo inicial de aprovação para o concurso do Tribunal de Contas da União, de auditor do Tribunal de Contas da União. Percebemos então a ideia, tá? Então a terceira dica é: faça um ciclo de forma paulatina, aos poucos, certo? Comece com essas matérias básicas aqui citadas e vá acrescentando as outras matérias do edital. Estatística, economia, análise de dados, inglês, entre outras matérias. Possivelmente vai ter alguma surpresa aí. O TCU sempre gosta
de fazer surpresas nos seus concursos? Possivelmente será assim também nos próximos. Mas você fazendo essa parte básica, esse alicerce, certamente você vai ter uma grande vantagem competitiva lá para frente. Tá ok? E qual seria a minha quarta dica? Qual seria a minha quarta dica? Aí nós vamos pensar que um estudo ele é tipo uma escada. Concordam comigo? Um estudo é tipo uma escada. Você vai passando aos poucos, degrau por degrau. E o estudo para o TCU é assim. Você precisa começar devagar. Você precisa começar aos poucos. Você precisa aprender o básico, né? Não pense ali que você, nos estudos iniciais, já vai estar pronto para responder as questões mais difíceis, mais complicadas. Então, nessa rotina, você precisa aos poucos se desenvolvendo-se e aprofundando-se, né? Por exemplo, direito administrativo. Você vai ler as apostilas, vai compreender as partes básicas do conteúdo. Logo após, você precisa começar a fazer bastante questões, precisa aprofundar-se com jurisprudência, com a leitura da lei seca, talvez pegar alguma doutrina ali mais complicada, né? Uma eventual pesquisa, algo do tipo. Mas isso você faz de forma gradativa, degrau por degrau, degrau por degrau. Não é assim? Então, professor, como é que eu me aprofundo em português? Por exemplo, pronto, aí nós vamos ali começar a responder provas mesmo. Aprofundamento em português é algo mais tranquilo. Você assimila as coisas básicas, pega as coisas básicas da parte gramatical, da parte textual e depois pratica muito. É assim que você vai se aprofundar no seu desenvolvimento de português. Direito constitucional, da mesma forma que administrativo. Você tem diversas leituras interessantes para ler. Por exemplo, seria interessante a leitura ali do Manual Técnico de Orçamento, né? Por exemplo. Seria essencial, na verdade, após o desenvolvimento básico do seu estudo, a leitura da própria LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse aprofundamento em AFO e outras matérias, ele é essencial para você conseguir aprovar-se, né? Mas lembre-se, isso é feito de forma gradativa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira dica, pense a longo prazo. Primeira dica, pense a longo prazo. Qual foi a segunda? Nós falamos aqui que é ter um bom material de estudo. Selecione o seu material, reserve o seu material, organize o seu material, um bom material de estudo, né? Então, planeje um ciclo com matérias básicas. Planeje um ciclo com matérias básicas, né? Aí nós falamos quais foram as matérias, né? Controle externo, auditoria, matemática financeira, português, administrativo, constitucional, enfim, seriam as matérias básicas. A quarta dica, aprofunde-se gradativamente. Aprofunde-se gradativamente. Não acho que nas primeiras semanas de estudo você estará preparado para responder questões mais difíceis, questões mais complicadas. E vamos à quinta dica, que seria teste o que você está aprendendo. E esses testes é justamente fazer questões, simulados e discursivas, tá? Questões, simulados e discursivos. Eu vou, em especial, meus queridos, fazer uma ressalva aqui para você. Porque eu venho observando muitos alunos desprezarem o estudo de discursiva. Então, assim que você tiver algum conteúdo assimilado, é necessário você começar a treinar discursivas.
Às vezes a gente fica ansioso para completar o estudo, completar o aprendizado ali daqueles assuntos, especificamente na prova objetiva, que esquece que a discursiva, em especial no concurso do TCU, é essencial. É essencial. Eu ganhei muitas posições, eu ganhei mais de 80 posições por conta da minha prova discursiva. Eu ganhei mais de 80 posições justamente por causa da minha prova discursiva. Então, a quinta dica: teste seus conhecimentos, faça muita questão, faça simulados, reserve tempo para fazer simulados, reserve tempo para fazer questões discursivas, tá? Treine bastante. São as 5 dicas, né? E tudo isso, pessoal, para você conseguir cumprir essas 5 dicas, para você conseguir seguir essas 5 dicas, é essencial que você tenha em mente a primeira delas. É essencial que você tenha em mente a primeira delas. O estudo para ser auditor do Tribunal de Contas da União é um estudo a longo prazo. É algo que você vai desenvolver aos poucos, que você precisa de tempo e precisa de paciência para atingir o seu desejado cargo, o cargo de auditor do TCU. Tá ok? Então, gente, vamos nessa. Comecem seus estudos, contem com a equipe do Direção Concursos para lhe ajudar, contem aí com os bons professores, com bom material, com consultoria aí do Direção. Certamente toda a equipe está pronta para te ajudar a alcançar esse sonho que é ser auditor do TCU. Qualquer coisa, estamos por aqui, comentem, deixe seu like, perguntem, tirem suas dúvidas, estamos aqui para tentar lhe ajudar. Até mais, pessoal!